Amém. Essa semana agora, na sexta-feira, nós iremos celebrar o Aleluia, né? É uma celebração que a gente vem fazendo isso há muito tempo. Eu vi ontem o presidente da... Qual que é o presidente mesmo? Guatemala, eu acho que é. El Salvador, em rede pública, ele decretou que no El Salvador não se celebra mais o Halloween. E ele falou que ele celebra a vida, né? E você vê Deus sempre fazendo isso com pessoas que se levantam para estabelecer aquilo que está no coração de Jesus, né? E nós trabalhamos esse evento, parece que é um evento de criança, é um evento de criança, mas a verdade existe um fundo espiritual por detrás disso tudo, tá certo? E eu cheguei aqui na segunda-feira, de tempo em tempo eu rodo todo o prédio, vou ali para as salinhas e vejo como é que está o processo, né? Aí eu fui numa salinha, a porta do closet estava caída, fui lá, arrumei ela e comecei a ler o que estava pendurado nas paredes, os avisos. Fui na outra salinha também, vi alguma coisa lá, tal. Aí vim para cá. Não, antes de vir para cá, eu passei ali naquela área onde tem onde a gente faz os lanches e tal, e vi o fly do evento que vai ser do Aleluia, né? E naquele momento o Espírito Santo falou: pregue sobre essa mensagem, que é a mesma mensagem que vai acontecer na sexta-feira agora, tá certo? E eu me propus a pregar essa mensagem, que é as bodas do Filho, um convite para todos. A partir do verso 20 de Mateus, Jesus está entrando na última semana dele, em Jerusalém, antes de ser crucificado. Então, a partir do verso 20, você vê que o ensino de Jesus começa a ser direcionado para um trabalho diferente. No capítulo 21, ele fala de duas parábolas. A primeira dos dois filhos, que o pai tinha dois filhos. Ele vai para o primeiro e fala assim: filho, vai para trabalhar na vinha. E ele fala: não vou. Mas depois, arrependido, ele foi. Ele chega para o segundo filho e fala: filho, vai trabalhar na vinha. Ele fala: eu vou, pai, conta comigo. Mas não foi. E ele pergunta: quem foi o filho que fez a vontade do pai? Né? E as pessoas responderam, os discípulos provavelmente responderam: o primeiro, que falou que não ia e depois arrependido foi. Essa é a nossa história. O reino é para aqueles que se arrependem, para aqueles que entendem que é necessário arrependimento. E Jesus, ele aplica essa parábola porque ele fala assim: as prostitutas e os publicanos estão entrando primeiro do que vocês no reino de Deus, porque os publicanos e as prostitutas, eles se arrependeram dos seus pecados. A segunda parábola é sobre um homem que tinha uma vinha. Ele planta uma vinha e constrói uma torre, constrói um tanque, cerca ela e arrenda aquela vinha. E no devido tempo ele volta para pegar os frutos daquela vinha. Só que as pessoas não deram os frutos e mataram os servos que foram enviados. E um momento o dono da vinha falou assim: então vou enviar o meu filho, porque o meu filho eles respeitarão. E não respeitaram o filho e mataram o filho. E o dono da vinha fala assim: o que vai ser feito com essas pessoas que rejeitaram o Filho de Deus? Né? E foi dado um juízo para isso. E a terceira parábola é essa parábola que eu vou estar falando hoje, que é as bodas do Filho. Um convite para todos. Mateus 22, verso 9, fala assim: vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Essa primeira parte da parábola, ela denuncia a indiferença do povo judeu. A segunda, ela expõe a irreverência dos gentios. A primeira tratou da exclusão do incrédulo povo judeu. E a segunda, a rejeição de um gentio que apenas aparentava crer. Nela, Jesus falou sobre o reino dos céus. Talvez as duas parábolas que falam mais do reino dos céus. As duas parábolas mais completas. Talvez seja essa e do joio e do trigo. São as duas parábolas que abrangem um conhecimento muito profundo.
Então, essa parábola está falando do reino dos céus. O que é o reino dos céus? E quem é o Senhor, que é o dono do reino dos céus? E o reino dos céus, ele tanto chama, como prepara, como convida, mas também julga com justiça e santidade. Nós precisamos entender o Deus que nós servimos. Ele é um Deus de graça, mas ele também é um Deus justo. Por isso que ele apresenta a graça, para nos justificar, porque é ele que nos justifica. Debaixo da justificação de Cristo, eu sou aceito não por aquilo que eu sou, mas por aquilo que ele me tornou a ser. Isso é graça de Jesus. Então eu preciso entender que os céus é um lugar para aqueles que recebem tanto a graça quanto a justiça. Eu recebo a graça, mas eu também preciso ser justificado por Cristo Jesus. Então esse é o caráter de Deus. Essa parábola revela ao mesmo tempo a graça abundante de Deus e a responsabilidade humana diante do seu convite celestial. A graça é um convite aberto para todos, mas a decisão é algo que cada um deve fazer. É uma responsabilidade pessoal, tá certo? Eu quero ler o texto bíblico que a gente vai trabalhar ele, que está lá em Mateus, capítulo 22, o verso 1, fala assim, me acompanhe, por favor. De novo, Jesus lhes falou por parábolas, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou outros servos, dizendo, digam aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e animais de engorda já foram abatidos. E tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram. Um para o seu campo e outro para o seu negócio. Verso 6. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos, a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Verso 13, então o rei ordenou aos serventes, amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora. Nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes. E o último verso, vamos ler juntos? 1, 2, 3, leia por favor. Porque muitos... Senhor Deus e Pai, nós queremos pausar nesse momento agora para poder escutar a Tua palavra. Escutar a Tua palavra é o mesmo que escutar a Tua voz. Então nós levamos cativa a nossa mente, o nosso coração, a tudo aquilo que o Espírito deseja falar conosco. Tira toda a preocupação, toda a ansiedade do nosso coração. Agora é momento de ser edificado. É momento da nossa fé crescer, é momento de nós crermos no impossível, é momento do Senhor formar novos conceitos em nós através da Tua palavra. Então nós levamos cativa a nossa mente a Cristo Jesus. Cerca este lugar com os Teus anjos, impedimos qualquer agir do mal neste lugar e que o Senhor possa fazer aqui na terra o Teu céu nesse momento. Fala conosco, sou limitado, sou dependente, mas o Teu Espírito, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu escrevi, infinitamente mais daquilo que eu compreendo, para que a Tua igreja possa ser edificada em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E eu quero tratar de 4 pontos que eu entendo que são importantes para nós abordarmos sobre essa palavra. E o primeiro é o convite do rei.
Normalmente um convite, quando um rei ia fazer uma festa, ele planejava isso com muita antecedência. Então era feito um pré-convite de 3, 4 meses antes. Ele enviava um convite para 4 meses antes do que iria acontecer, com a data. E quando estava prestes a acontecer a festa, ele enviava novamente um reforço para reavisar que a festa iria acontecer. Tá certo? Mateus 22, 2 fala assim: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos dizendo: digam aos convidados, esse é o segundo momento, né? Digam aos convidados: eis que preparei o meu banquete, os meus bois e animais de engorda já foram abatidos, e o que está pronto? Tudo está pronto, venham para a festa. Como às vezes nós não damos valor naquilo que nós não participamos. Quando eu chego no lugar que tudo está pronto, parece que eu não valorizo aquilo que está pronto. Mas quando eu faço parte do processo, quando eu faço parte daquele trabalho para deixar pronto, para poder receber as pessoas, eu entendo verdadeiramente qual é o valor que está sendo apresentado. Então, isso é graça. A graça de Jesus fala assim: eu já fiz tudo, já está pronto, essa é a minha parte, está aqui. É só você receber, é um convite do rei. E porque está pronto, e porque, de certa forma, eu não participei do processo, eu não consigo entender plenamente o que está sendo oferecido. O rei simboliza, nessa parábola, o rei simboliza Deus. O filho representa Jesus. A festa das bodas retrata o reino dos céus, a salvação e a comunhão com o Pai. E esse convite ele vem sendo apresentado desde o Velho Testamento. O tempo todo Deus enviava e continua enviando servos e servas para poder apresentar o reino dos céus. O tempo todo Deus faz isso. E esse convite, ele se completa, ele chega na plenitude em Cristo Jesus. E naquela cultura, quando um rei preparava uma festa, normalmente, quem era convidado para a festa do rei era só os nobres, só a nata, só as pessoas que tinham tinham uma certa influência na sociedade. Esses eram as pessoas que o rei convidava. Tá certo? Só que esses nobres rejeitaram o convite. Estavam ocupados ou não valorizaram o convite do rei. E isso era uma desfeita de um tamanho que você não faz ideia. Recusar o convite de um rei era uma afronta enorme para o rei. Tá certo? E aí o rei fala assim: ok, vocês rejeitaram o convite? Não tem problema. Eu vou seguir com o convite. Mas agora não é só os nobres que vão participar. Agora todos irão fazer parte desse convite. Você entende isso, não? É por isso que nós estamos aqui. Porque esse convite foi aberto para alguns e eles não aceitaram e agora chegou até nós. Participar dessa celebração é uma grande honra. E rejeitar o convite significa uma ofensa grave ao rei que promovia a festa. João 1,11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. O que valida esse convite é a fé em Cristo Jesus. Se eu não entender quem está me convidando, e se eu não entender qual é o motivo do convite, possivelmente eu não vou valorizar. Quem está me convidando para fazer parte desse convite, nessa parábola, quem estava convidando era o próprio Deus, que estava convidando o povo para ter comunhão, para poder ter esse momento de celebração. É por meio dela que nós nos tornamos filhos de Deus e membros da sua família. É por meio dessa fé que eu me torno filho de Deus e participante da família de Deus.
Quem gosta de participar de festa familiar? Todo mundo gosta, não gosta? Você recusa quando um familiar te convida para participar de uma festa na casa dele? Recusa? Normalmente nós fazemos isso se o ambiente é saudável, se o negócio está ok, nós vamos como? Como o Irã vai. O Irã está aí não. O Irã vai todo gel, vai com um bolinho debaixo do braço. É um encontro familiar, gente boa. É o encontro da família. É aí onde a gente dá risada, é aí onde a gente cresce juntos, é aí onde a gente desenvolve o corpo de Cristo. E como parte dessa família, participamos com muita alegria, pois quem pertence se alegra em celebrar por estar junto. Quem pertence, o motivo da alegria de estar junto é porque faz parte da família, faz parte da comunidade, faz parte do corpo de Cristo, faz parte. Faz parte. Como é bom estar junto com a família, não é não? Como é bom estar junto com amigos, porque você pertence. Você pertence. E quando você pertence, você tem essa alegria que vem ao teu coração. Segundo lugar, uma vez que eu entendo que o convite é feito pela parte de Deus, eu preciso ter um cuidado. Sabe qual é o cuidado? Qual é o segundo ponto que está aí? A indiferença dos convidados. Mateus 22, 5. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo e outro para o seu negócio. Outros agarrando os servos e os maltrataram e mataram. O rei ficou como? Furioso, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. A indiferença pode brotar de dois caminhos. Ela pode brotar da ignorância ou do desprezo. O mais grave é o desprezo. Quando eu começo a desprezar. Quando ela é fruto do desprezo, ela expõe a frieza do nosso coração, ou revela o nosso coração. E que chega a um ponto em que nada mais parece fazer falta. Olha o que o desprezo faz. Ele vai te levando para um banho-maria, ele vai te levando para um lugar onde aquilo que você fazia antes, com o tempo, você vai deixando de fazer e não faz mais falta. Se eu fizer, tá bom. E se eu não fizer? Aí entra um outro problema, a desculpa. Eu passo a acreditar nas minhas desculpas. Eu passo a acreditar que eu estou trabalhando muito. Eu passo a acreditar que eu tenho tanta coisa para fazer na minha vida. Eu passo a acreditar que eu estou cansado. Eu passo a acreditar que eu tenho as minhas necessidades. E isso se torna uma desculpa que faz parte da minha rotina. Consequentemente, eu deixo de dar valor àquilo que tem o seu devido valor. Preciso, o discurso da indiferença mascara a minha situação. Ou o discurso da indiferença é mascarado de razão. Porque quando você fala assim, nesse caso, vou citar a Bíblia porque aí não fica assim como sendo algo que está sendo falado para alguém, né? Quando esses foram convidados, eles educadamente, eles falaram, muito obrigado pelo convite, mas eu comprei 5 juntas de boi e eu vou ter que testá-las. O segundo, muito obrigado pelo convite, mas eu vou ter que cuidar do meu negócio. Muito obrigado pelo convite. Eu estou prestes a casar, eu estou casando. Você vê que existe um politicamente correto. O que você vai falar para uma pessoa que fala um negócio desse? Fala, vai em paz, meu filho. Não é assim? Então a gente aprende a mascarar. A gente aprende a se comportar diante do convite do rei. Não precisa ser assim
tão intenso no relacionamento. Eu não preciso fazer parte do corpo. Eu não preciso fazer parte da família. Basta frequentar. Basta estar, às vezes, né? Quando der, eu estou lá. Mas eu não quero ter um compromisso. Eu não quero ter uma aliança. Eu não quero ter algo que me vincule com aquele povo. Queridos, se você não tiver vínculo com Cristo aqui na terra, como é que vai ser no céu? É aqui onde nós estabelecemos vínculos. É aqui onde nós estabelecemos valores. É aqui onde nós estabelecemos o reino de Deus. Você entende isso ou não? É fato que precisamos cuidar do trabalho. É fato que precisamos trabalhar. É fato que precisamos ter a nossa responsabilidade diária. Ou não é? É fato, isso faz parte da vida. Mas nada disso pode ocupar o lugar dos valores do reino. Alguns, além da indiferença, mataram aqueles servos. Não foi assim que o verso falou? E Jesus profetiza algo aqui que acontece 70 anos depois. O imperador Tito tomou Jerusalém. E a cidade de Jerusalém foi o quê? Literalmente queimada e destruída. Assim Jesus nos mostra que no reino de Deus não há neutralidade. Não, lembra daquele negócio que tinha no domingo, era o que, como é que era que falava? Aquele programa que tinha domingo à noite no Brasil, há muito tempo atrás, que falava do Campeonato Brasileiro. É coluna 1, coluna 2, coluna do meio. Rolando, você tem... Essa zebrinha. No reino não há neutralidade. Não tem como eu ficar neutro. Não tem como eu não me posicionar. A neutralidade já é uma posição. Você já se posicionou como você vai caminhar. Então, no reino não há neutralidade. Ou aceitamos fazer parte dele integralmente, ou o inimigo ocupa o espaço deixado pela nossa omissão. Onde há omissão, ele se intromete. Onde há falta de posicionamento, ele entra e estabelece os seus valores. Terceiro lugar, a graça é o escândalo do chamado. Mateus 22, verso 9. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou como? Cheia de quê? De convidados. O reino é inclusivo no convite. Todos venham. Mas ele é exclusivo na resposta. Todos precisam responder. Todos têm a sua responsabilidade de responder ao chamado da graça. O convite agora é aberto a todos, a judeus e gentios, maus e bons. Todos, aqui fala de bons e maus, não é? Judeus e gentios. O que a palavra está falando? Todos nós precisamos da graça. Todos nós precisamos ter o nosso passaporte carimbado pela graça de Jesus. É a graça. O que eu tinha para oferecer, se não fora os meus pecados? O que eu tenho para oferecer para Jesus? Se eu não entender que é a graça que me sustenta, é a graça que me impulsiona a caminhar. Eu não tenho nada para oferecer para Jesus. Por isso que Ele coloca dentro de mim o Espírito Santo. Para me capacitar para fazer essa obra. E para que eu possa me lembrar todos os dias que é a graça de Jesus que me mantém de pé. É a graça de Jesus que me sustenta. É a graça de Jesus que perdoa as minhas falhas. É a graça de Jesus, é a graça de Jesus. Sabe, tem algumas coisas que, pelo seu devido valor, você só chama gente boa, né? Você faz uma pré-seleção. Não é assim? Para esse propósito, ou para cumprir esse projeto, eu vou fazer uma pré-seleção. Só gente top. Só gente inteligente, gente capaz. Mas o chamado da graça, Jesus não selecionou ninguém. Jesus abrangeu
a todos, bons e maus. Eu não sei se você é bom ou mal, mas eu posso falar de mim. Eu não presto, querido. Fala, ih, rapaz, estou na igreja errada. Não, você está na igreja certa. É a igreja de Jesus. É a igreja que nos sustenta. É a graça de Jesus. Mas isso parte de um coração que reconhece qual é a minha natureza. E por isso que eu preciso mudá-la. E por isso que eu preciso ser transformado. Para que eu possa receber a nova natureza, que é a natureza de Cristo Jesus. Para que eu possa receber o caráter de Cristo Jesus. A festa se enche com todos os tipos de pessoas. Essa é a igreja. Isso é a igreja. Por isso que nós não temos a permissão da palavra e nem de Jesus para dizer o que é trigo e o que é joio, o que é ovelha e o que é pode, porque só Ele conhece. O que nós devemos fazer? Continuar semeando, continuar caminhando e continuar pregando Cristo, porque o que transforma, o que muda a condição do ser humano é Cristo. É Ele, é esse encontro com o Senhor Jesus. É entender que eu preciso ter um encontro com o Senhor todos os dias. Eu preciso me encontrar com a graça todos os dias. Eu preciso me encontrar com a palavra todos os dias. Deus encontrava Adão quinzenalmente. No Éden? Mensalmente. De 2 em 2 meses. Qual que era o encontro? Todos os dias. E até onde eu aprendi da Bíblia, o pouco que eu sei, eu nunca vi Adão reclamar. Está ruim o encontro. Está sem graça, está boring. Mais uma vez, mais uma semana. Eu não vejo isso. Porque quando tem graça, quando tem presença de Deus, é bom e é agradável. E a presença de Deus não é promovida por 2 ou 3 ou 4, ou 5, ou pelo ministério, por quem prega. A presença de Deus é atraída por todos. Todos nós somos responsáveis para atrair a presença de Deus neste lugar. Se a gente faminta, a multiplicação de pães. Se há fome, há pão da vida. Se há sede, a água é derramada. Mas o povo precisa estar o quê? Com fome e sede de quê? De Deus. Não deixe o culto se tornar uma rotina na sua vida. Não deixe o culto se tornar um encontro de domingo. Até festa de aniversário fica mais bacana se nós não tivermos o entendimento. O que muda é a presença de Deus. É necessário eu chegar aqui e entender. Eu estou na casa do meu pai. O meu pai tem algo para mim nessa manhã. Esse careca talvez não fale nada que interesse. Mas eu estou na casa do meu pai. E eu sei que o meu pai vai vir ao meu encontro nesse dia. Eu não sei qual é a sua necessidade. Mas o pai sabe. O pai conhece a sua necessidade. Isso é graça. É receber aquilo que nós não merecemos, não é por merecimento, cara. Não é porque a pessoa faz um seminário que está apta para pregar. Não é porque eu oro que eu estou apto para receber. Não é porque eu estou na igreja que eu vou para o céu. É porque existe graça na parte de Deus. Existe favor da parte de Deus. E Deus deseja um relacionamento próximo com cada um de nós. Tem coisas que Deus quer falar contigo, não é através de pregação, é através do Espírito. E eu desejo muito que essa igreja entenda que cada um precisa estar conectado na videira verdadeira. Essa é a tua fonte que te alimenta, essa é a tua fonte que te sustenta, essa é a tua fonte que te faz alguém forte.
Você conectado na videira verdadeira, quando nós nos juntamos, meu filho, aí não tem situação que possa nos resistir, porque eu estou cheio. Eu estou cheio da presença. Eu recebi o vinho novo lá no meu secreto. O Senhor falou comigo. Eu tenho uma palavra no meu coração. Eu tenho algo da parte de Deus para compartilhar. Não é poucos compartilhando muito, mas são muitos compartilhando muito. É um povo vivo. É uma igreja viva. É uma igreja que se encontra com o Senhor. É uma igreja que está na sala do trono e desce da sala do trono para viver a vida aqui na terra, mas cheia da vida de Deus, cheia da presença do Senhor. E é isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos entender. A graça não veio para melhorar a minha vida. A graça veio para me tornar filho, para me tornar alguém que frequenta a sala do trono, alguém que tem a herança do Pai, alguém que vive na presença do Pai e não tem falta alguma. Deus enviou o seu Filho e juntamente com Ele, todas as coisas estão à nossa disposição. E é isso que nós precisamos entender. A graça escandalosa fez isso com o chamado para cada um de nós. Você tem uma frase aí? Tem? Leia, por favor. 1, 2, 3. Vamos ler agora treinados. 1, 2, 3, leia todos, por favor. Você entende isso? Você não é bom demais porque você não precisa dela. E nem ruim demais, fala assim, não dá para mim. É graça, é um favor, é um presente, é algo que Deus entregou para cada um de nós. Porque nós precisamos entender isso. A graça nos acolhe e nos recebe como nós estamos. Nos recebe como nós estamos. Mas quando eu encontro a graça não permite mais você viver como você vivia. Se é a graça de Jesus, tem transformação. Se é a graça de Jesus, tem novidade de vida. Se é a graça de Jesus, tem reino de Deus. Se é a graça de Jesus, tem casa transformada. Graça transforma. Graça transforma. Quando Paulo, a caminho de Damasco, com cartas nas suas mãos, para prender a todos que seguiam o caminho, para prender todos aqueles que seguiam a Cristo. Quando quase chegando em Damasco, ele se encontra com Jesus. E a Bíblia fala que uma luz forte apareceu diante de Paulo. E Paulo caiu com o rosto em terra. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas ele sabia que algo estava acontecendo, porque ele fala, Senhor, quem és tu? E Jesus fala, Paulo, eu sou Jesus, Paulo. Você já escutou isso? Quando ele fala, ele te chama pelo nome, Orlando, eu sou Jesus, Orlando. Cris, eu sou Jesus. Não você não persegue. Paulo perseguia, mas você não. Eu sou Jesus, Paulo. A quem você está perseguindo, Paulo? E naquele momento, Paulo teve um encontro com o Senhor da vida. Esse homem nunca mais foi o mesmo. Eu sei que transformação é um processo, mas o encontro com Jesus te coloca na transformação. Ele te coloca num caminho diferente. Ele te coloca numa estrada diferente. Ele te faz pensar diferente. Ele te coloca no lugar onde você passa a ter prazer nas coisas que são do alto. Esse é o problema que muitas vezes nós enfrentamos. Nós queremos competir com o prazer que o mundo dá. E a gente quer trazer as pessoas para a igreja apresentando um tipo de prazer para manter ela na igreja. Isso é impossível. Isso é impossível. Se você não tiver um encontro com Jesus, se você não tiver um encontro com a graça, se eu não tiver um encontro com Jesus, se eu não tiver um encontro com a graça, com o tempo, a balança vai pendendo para o outro lado. O que me faz entregar tudo aos pés de Jesus? O que me faz viver para Jesus?
com tantas coisas, tantas profissões, tantos cursos que eu posso fazer, tantas coisas que eu posso realizar. O que fazia os discípulos abrir mão da vida deles para viver atrás do mestre? O que fazia? Tinha que ter alguma coisa diferente, gente. Tem que ter alguma coisa diferente. E é isso que nós precisamos encontrar em Cristo. O que é diferente em Cristo? O que é normal eu já vejo, mas o que é diferente que eu ainda não consegui ver? O que é diferente? E esse diferente é que vai cativar o teu coração. Esse diferente é que vai fazer você ver a beleza de Cristo Jesus. Servir a Cristo é a melhor escolha da sua vida. Andar com Jesus é algo maravilhoso. Andar com Jesus é um negócio fantástico, mas não é algo que eu falo para você. Você precisa experimentar. Quando Natanael fala, Jesus de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? E o que Felipe fala? Vem ver, vem experimentar, vem beber na fonte, vem escutar ele falar contigo. É isso. É isso que nós precisamos entender. Isso é graça. Graça tem nome, graça é Jesus. Graça tem nome, graça é Jesus. Olha esse versículo que está aqui em Tito capítulo 2, verso 11. Porque a graça de Deus fez o quê? E quando a graça se manifestou, o que ela trouxe? Salvação a todos. Ela nos educa para quê? Renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Você vê como funciona a graça? A graça nos educa. Qual é a educação da graça? Ela tira as paixões do mundo para que nós possamos viver neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Ela não vai tirar você do mundo, ela vai tirar o mundo de você, para que você possa viver uma graça que te educa num modo diferente de viver. A graça nos educa. Existe uma educação gracial para que nós possamos viver a nova vida. Fala assim, existe graça, existe educação da graça para viver uma nova vida. Verso 13, aguardando, a graça me ensina a aguardar a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Alguém que vive pela graça não está vivendo aleatoriamente, está vivendo com esperança, porque tem graça para viver todos os momentos da vida. Mas eu tenho graça para viver, e eu também tenho graça para esperar, porque eu sei que o meu Redentor, Ele virá, Ele voltará, tem graça para nós vivermos isso. Porque a pior coisa na vida é você esperar sem saber por que você está esperando. Por isso que é necessário eu ter propósito e identidade. Identidade revela de onde eu vim e para onde eu vou. Propósito fala do que eu vou fazer enquanto isso não acontece. Eu preciso saber qual é a minha identidade. De quem eu vim. Quem é que me criou. Quem é que me formou. E qual é o meu destino. Para onde que eu vou. E nesse interim, o que eu estou fazendo aqui? Porque se não esperassem sem saber para onde eu vou, sem saber o que vai acontecer, cara, isso é complicado demais. E esse é o problema que as pessoas muitas vezes enfrentam. A espera sem saber o destino. A espera sem saber para onde eu vou. A espera sem saber o porquê que eu tenho que esperar. A graça me ensina que eu estou esperando, mas eu estou esperando com propósito. Porque o meu Redentor, Ele virá, Ele voltará, Ele estará comigo. Isso é o tempo da graça. É o hiato da graça. O hiato da graça é venham todos. A salvação é para todos. A mensagem que salva alcança a todos. Você não precisa ser um religioso para ser salvo. Você precisa crer em Cristo Jesus. E é isso tudo que nós precisamos pregar. É isso tudo que nós precisamos ensinar para as pessoas. E último lugar. O convidado sem veste nupcial.
Se viu aí? Mateus 22, 11. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Ele podia ficar calado, não podia? Fazer de conta que ele não viu nada, como às vezes a gente faz. Eu vi que tem alguma coisa estranha aqui, mas não vou me desgastar. Não vou me meter. Se eu sou participante, possivelmente eu vou agir assim. Se eu sou frequentador, possivelmente eu vou agir assim. Mas se eu sou parte, quando o pai vê um filho fazendo alguma coisa errada, ele fecha o olho para aquilo? Hã? Por quê? Porque é? Porque é pai e está tratando com filho. Verso 12. E perguntou-lhe, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? Ele podia falar, o convite foi para... Fala, o convite é para... Você me convidou e eu vim. Certo? E ele respondeu alguma coisa? Não. Não respondeu nada. Porque diante do Senhor não tem justificativa. Diante do Senhor não tem nada que eu possa falar que vai convencê-lo. É o meu comportamento em vida, é a minha atitude em vida que alegra o coração de Deus, ou eu fico mudo, não tenho o que falar. Porque ele teve oportunidade. E aqui é preciso entender algo muito, muito, muito importante para que nós possamos entender o que está sendo tratado aqui. Quando um anfitrião ele promove uma festa, quando você faz uma festa na tua casa, normalmente você, quando as pessoas estão acomodadas e tal, você faz o quê? Você vai lá, cumprimenta, pergunta como é que a pessoa está, faz aquele social. É assim ou não é? É assim. Quando estava todo mundo assentado, prestes a servir o banquete, falaram para o rei, está tudo pronto, a gente pode servir? O rei falou, um minutinho, quero conhecer os meus convidados. E ele passou a conversar com cada um deles. E ele chegou em uma pessoa, que essa pessoa entrou na festa e não estava vestida adequadamente. Quem prepara a roupa para vestir? Ou pelo menos pensa o que vai vestir? Ou você entra na roupa de qualquer jeito e vai? Quando você vai fazer uma viagem, você prepara a sua malinha? Quando você vai para uma festa de aniversário, você pensa na paleta, não? Agora é um negócio assim fantástico. Para essa viagem, essa paleta, essas são as cores que você vai levar, as roupas. Festa de mulher, tem paleta? Tem ou não tem? Você quer fazer parte da festa? Veste dessa forma. É isso que nós precisamos entender. O convite, ele é aberto a todos. Mas para fazer parte da mesa, não dá para vestir de qualquer jeito. Não dá para entrar no banquete do rei sem trocar as vestes. Sem receber novas vestes. Alguns historiadores falam que é possível, outros não. Então vamos deixar na coluna do meio de novo. Possivelmente, como esse povo aqui, era um povo que não tinha recurso, possivelmente, não estou afirmando, o rei provisionou o quê? As vestes. Aí eu imagino a sala do banquete. Na porta, os servos, a veste para você, Orlando, a veste para você, Nilka, a veste para você, Cris, né? Para poder fazer parte do banquete. Quando você vai para um casamento, você vai vestido de qualquer jeito?
Você vai com a camisa xadrez? Se você tiver uma esposa, você não vai. Então os servos estavam ali em algum lugar do palácio, entregando o quê? Veste. Veste. Veste nupcial. Para você sentar à mesa, usa as vestes. E um deles falou assim, eu não preciso desse negócio. Eu sou convidado, isso é suficiente. O rei vai passar, filho. Mas não tem problema, eu não vou usar a veste nupcial. Eu só quero aceitar o convite. Eu preciso entender algo aqui que define o evangelho na minha vida e na sua vida. O convite é aberto para todos. Mas só me justifica, o que me justifica é Cristo. É Ele que me credencia a eu poder me assentar à mesa. São as vestes de justiça de Cristo Jesus que me faz apto para assentar à mesa do banquete. Não basta só aceitar o convite, é necessário se vestir com as vestes novas. Tirar as vestes velhas, toma a veste nova. Vai para o banheiro, tira as vestes velhas. Não dá para colocar por cima também não. Tem que tirar as vestes velhas e colocar as vestes novas. Porque eu vou estar na sala do banquete que o rei está oferecendo. Não vou ficar com vestes velhas por debaixo das novas. Isso é o evangelho de Cristo Jesus, gente. E ele conhece. Ninguém falou nada para aquela pessoa, mas Jesus, quando ele chegou, quando o rei chegou, ele emudeceu, mas que grande oportunidade para falar, me dá mais uma chance. Tem uma veste sobrando ainda? Deixa eu trocar, deixa eu ir rapidinho ali no banheiro ali para trocar essas vestes. Eu quero participar disso daqui, eu quero fazer parte do reino. Você quer fazer parte do reino? Você quer fazer parte do reino? Para fazer parte do reino é necessário vestir a justiça de Cristo Jesus. Dê uma salva de palmas a Ele. Isaías 61, verso 10. Tendo grande alegria no Senhor, a minha alma se alegra em quem? No meu. Por quê? Porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Como o noivo se adorna de turbante, como a noiva se enfeita com as suas joias. O convite é para todos. Se você pegar o convite do Hallelujah, everybody is welcome. Come everybody, come. Todos são bem-vindos. Mas para vocês, igreja madura, igreja grande de Jesus, eu falo que tem que vir, sim, mas também é preciso se vestir de justiça. Porque o rei vai passar, ele vai passar a mesa, ele vai passar por mim, ele vai passar por você, e só ele pode reconhecer o que está vestido e o que não está vestido. Só ele pode reconhecer o que é joio e o que é trigo. Não basta estar no lugar certo, é necessário estar em Cristo. A igreja é o lugar certo? Alan, a igreja é o lugar certo? Está com dúvida, né? A igreja é ou não é o lugar certo? É ou não é? É o lugar certo. Mas é mais do que isso. Eu preciso estar em Cristo para entender o que é ser igreja. Isso, somente a justiça de Deus pode trabalhar no meu coração. Tá certo? Conclusão. Aceitar o chamado é um presente da graça de Cristo. Não custa nada. Porém, ser escolhido exige se despir da velha natureza e revestir-se da justiça de Cristo, que é recebida como? Através da... Quantas vezes você leu esse versículo e aplicou ele mal? Mateus 22, 14. Leia ele, por favor. Porque parece que a gente meio que qualifica quem vai ser
escolhido ou desqualificado, não é assim? Então, eu é que aceito o convite. E é Cristo que me qualifica quando eu recebo a justificação dele para que eu possa participar desse convite. A primeira parte é só minha, eu é que decido. A segunda parte eu não consigo fazer sozinho. É eu com Cristo. Ele me apresenta a justificação, eu recebo a justificação. E por isso eu sou escolhido para fazer parte. Existia uma cultura no exército romano. Todos os cidadãos eram chamados para servir o serviço militar. Para fazer parte do exército de Roma. Todo homem acima de não sei quantos anos, 18, 20 anos, todos homens, homem. Sexo masculino. Nasceu homem e é homem. E vai morrer homem. Diz a Bíblia. Tudo que é homem era chamado para fazer parte, era um convite. Todos vinham. Mas nem todos eram escolhidos. Havia um treinamento que qualificava e desqualificava. Qualificava e desqualificava. E somente era enviado para a guerra aqueles que foram escolhidos. É por isso que eu preciso entender a Bíblia e preciso ler a Bíblia dentro de um contexto que a Bíblia foi escrita. Quando Jesus fala de joio e fala de trigo, está falando que isso vai acontecer. Não é uma fábula. Não é algo que a graça vai anular essa verdade de Cristo Jesus. Eu preciso receber a graça, me transformar em um discípulo, para que eu possa ser uma ovelha, para que eu possa ser trigo, para que eu possa ser um discípulo de Cristo Jesus. E esse é o Evangelho de Cristo. É o Evangelho que nos chama para assentar à mesa. Mas é um Evangelho que também deseja tocar nas nossas vidas. Como é que a igreja vai ser luz do mundo? Se não refletir Cristo. Eu contemplo Cristo, recebo Cristo e transmito Cristo. O que eu contemplo é o que eu transmito. Uma semana difícil, uma semana complicada, de muita luta, de muita dificuldade. O que a pessoa naturalmente vai refletir? Você vai conversar com a pessoa e a pessoa só vai poder apresentar dificuldade para você. Mas se no meio da dificuldade, no meio da luta, você aprender a contemplar a Cristo, você vai olhar para a luta e você vai ter graça para poder contemplar Cristo Jesus. Essa é a diferença. Cristo em nós. É motivo de esperança. É motivo de alegria. É motivo de crer que algo pode acontecer. Muitos são chamados, porém poucos são o quê? Escolhidos. E essa verdade nós podemos fazer diferente. Não é assim? Eu quero fazer parte desse banquete. Eu quero poder ter a honra de receber o nosso Senhor, dele olhar para cada um de nós e falar como eu sonhei com esse momento, como eu sonhei em você estar aqui, como é bom você estar aqui. É as bodas do Cordeiro. Tá certo? Então, eu sei que eu estou falando isso para uma igreja que conhece o Senhor. Mas a Bíblia diz assim: conhecemos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. É um conhecimento amplo, é um conhecimento completo, onde não há dúvida, onde não há temor, onde não há falta de entendimento, é uma compreensão que me revela quem é Cristo Jesus. A maior dificuldade de nós lermos a palavra, sabe qual que é? Ler não é difícil.
A maior dificuldade é interpretar e conhecer o que está escrito aqui, ter a revelação do que está escrito aqui. Mas graças a Deus nós temos o Espírito. Ele nos ensina, Ele nos revela, Ele nos mostra o coração de Deus. Coloque-se de pé, por favor. Eu imagino que aqui todos já disseram sim. Já disseram sim ao convite, né? Todos. Mas o desafio é entender que depois do convite existe um processo de justificação que Cristo trabalha em cada coração. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a carne, mas segundo o... Então, quem é justificado não vive mais com as vestes ou as roupas velhas. As novas vestes são do Espírito Santo. Para esses não há mais condenação, porque tem a justiça de Deus atuando. Quero orar por mim e por você para que nós possamos entender isso, literalmente, para que nós possamos deixar essa justificação trabalhar no nosso coração ao ponto que eu possa viver de maneira justa. Alguém justificado é alguém que vive de maneira justa. Qual é a maneira justa? Viver como Cristo viveu. Incline sua cabeça. Pai amado, no nome de Jesus, nós queremos orar nesse momento, Pai, para que o nosso coração possa se inclinar a Ti, para que a nossa vida possa se voltar a Ti cada vez mais, Pai. Que a nossa mente possa compreender, que o nosso coração possa receber essas verdades e que nós venhamos nos mover em direção a esse grande propósito que o Senhor tem a cada um de nós. Obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua palavra que é viva, que é poderosa, que nos ensina, que nos exorta, que nos dá crescimento, que nos direciona e que cumpre em nós o Seu querer. No nome de Jesus, nos abençoe, para que nós possamos viver de maneira justa sobre essa terra, para que nós possamos ser justificados e também viver como um justo, Pai, porque muito em seus efeitos vale a oração, vale o proceder, vale a palavra, vale o caminhar de um justo, Pai. E é assim que nós queremos pedir graça para vivermos, ó Deus, sobre essa terra, justificado, mas refletindo a justiça de Deus por onde nós andarmos, não justiça própria, que é humana e é caída, mas a justiça de Deus, que eleva e transforma as nossas vidas. E é no nome de Jesus que eu oro e clamo graça sobre nós, e compreensão sobre cada coração, e uma decisão de viver dessa forma, Pai amado, no nome de Jesus. Não iremos viver de maneira omissa mais, iremos viver na neutralidade mais, iremos nos posicionar em Cristo, iremos estar em Cristo, porque essa é a verdade que nós precisamos receber em nossos corações. Adore ao Senhor agora em nome de Jesus.